Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula da D20. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o para-choque, sobre a frente da D20 e vamos falar também sobre os faróis. Para começar a nossa videoaula, nós vamos começar falando dessa peça aí, ó. Folha da saia. Aí nós temos a saia dianteira e temos essa peça aí, pessoal, que é para... Ela funciona como uma base ou um suportezinho aí para poder prender as outras peças. Só para você que vai começar a fazer a sua D20 aí, essa peça está na página número 9. Então nós vamos começar lixando ela aí, seguindo o mesmo processo que eu ensino. Depois de lixar, você vai encaixar ela aí na frente, ela já vai estar na medida exata. Aí você vai testar essa outra peça aí, que é a saia dianteira, e você observa que ela tem dois desenhos colados, um na frente e um no topo da peça. Nós vamos cortar ela agora, né, para deixar ela fazendo o formato da frente. Só lembrando aí, bastante cuidado na hora de lixar, né? Sempre respeitar o risco. E a gente sempre vai fazer dessa forma, né? Peças que tem esse formato, a gente sempre utiliza os dois desenhos. Faz um lado e o outro lado você já vai finalizar fazendo o acabamento. E é muito importante você ficar sempre atento com as medidas das peças. Antes de colocar cola, você testa, encaixa elas nos lugares, dá uma olhada para ver se não está ficando torto, se está ficando alinhado. Isso é muito importante. Então eu sempre faço isso. Eu só vou colar a peça quando eu tiver certeza que realmente está ficando do jeito que eu quero. Agora, o próximo passo, nós vamos lixar aí essas aberturas que tem na frente aí. E se você observar, eu sempre tenho aí essas lixas para tipo recurso, né? Para poder fazer esse lixamento aí. Eu utilizo aí uns filetezinhos de madeira, colo a lixa neles de várias medidas aí, né? No caso, colo a lixa 60, 80, 120. Utilizo também lixa de unha. E aí eu consigo fazer todo o processo para deixar bem feitinho as pecinhas. E é só mesmo questão de paciência e de superação, né? Você tem que ter mentalidade forte, vontade. E a vontade vai fazer toda a diferença. Não tenha pressa, vai fazendo aos pouquinhos, né? Que você consegue alcançar o seu objetivo. Quanto mais capricho e dedicação, mais bonito vai ficar o seu carrinho. Então, os detalhes, eles vão fazer toda a diferença. E é uma coisa que eu aprendi, pessoal. Não tenha preguiça. Vai fazendo devagarinho, mas procure dar o seu melhor. Utilize aí uma lixa para desbaste. Depois você utiliza uma lixa um pouquinho mais fina. Porque lá no final você vai lembrar do que eu tô falando. Realmente o Júlio tinha razão. Valeu muito a pena o meu esforço, porque ficou melhor do que eu esperava. Então esse é o nosso objetivo.
Aí sim, quando você tiver certeza que a peça foi lixada no capricho, está na medida correta, você já ajustou ela, aí você pode colar definitivo. Aí eu estou utilizando duas colas, né? Que eu sempre recomendo para você, utilizando a cola Wood e a cola instantânea. Por que, Júlio, que você utiliza duas colas? É porque eu estou fazendo a gravação e preciso de ter um resultado rápido. Normalmente, se eu for usar só a cola da Wood, eu tenho que esperar aí no mínimo uns 40 minutos para me lixar. E aí com a cola instantânea, eu já faço com 2 minutos. Aí fica fácil, né, e rápido. E a cola instantânea, ela é uma cola boa, mas mais para colar peças pequenas. Para colar as pecinhas maiores, eu gosto de utilizar as duas colas, que dá mais segurança. E agora nós vamos colocar um grampo aí para dar firmeza, porque eu já sei que tá na medida exata, já tá tudo certinho. Então já tô fazendo a colagem da frente definitiva aí. E agora nós vamos testar aí também a grade frontal aí, onde vai encaixar os faróis. E então nós vamos avaliar aí como que vai ficar. E o próximo passo nós vamos fazer o para-choque. Nós vamos fazer o para-choque primeiro, depois nós voltamos com a frente. E para fazer o rebaixo aí do para-choque, nós vamos utilizar o formão para fazer um rebaixo e também vamos utilizar uma serrinha. Aí tem um rebaixo. A melhor forma que eu achei para fazer, nós vamos utilizar o formão e depois nós vamos lixar. Aí o certo é você ir fazendo bem devagarinho, seguindo aí o risco para não aleijar, para não cortar fora do espaço. E depois nós vamos utilizar uma serrinha para poder cortar em cima do risco aí, que ele tem um rebaixo bem na parte de baixo aí. Para fazer esse processo utilizando o formão, o ideal é que você consiga uma madeira mais macia, mais fácil de cortar. Essa madeira que eu estou utilizando, ela é um pouco trançada, dá mais trabalho, mas com jeitinho a gente consegue fazer. Agora nós vamos cortar aí em cima do risco para fazer um rebaixo. Eu sempre faço assim, pessoal, eu prendo na morsa essas pecinhas pequenas. Normalmente eu faço mais manual mesmo, porque são os detalhes que você tem que tomar bastante cuidado para não perder a peça. E com essa serrinha aí, ela tem bastante dente e fica fácil de cortar e não perder a peça. E a vantagem de você fazer utilizando a morsa, que você pode virar ela de vários lados, você tem recurso aí para você ir fazendo o corte. E se você observar, o para-choque tem o mesmo sistema lá da outra peça que a gente fez. 2 desenhos para fazer uma peça só. Então nós estamos fazendo a frente, esse rebaixo, depois no lado de cima a gente vai cortar também, porque se você observar, a peça ela tem um formato tipo pirâmide, olha só. Aí a gente corta de um lado, vira, corta do outro. E esse rebaixo aí, ele tem que seguir o mesmo formato da peça. Então, primeiro a gente faz o rebaixo, lixa, e aí eu vou utilizar a micro retífica para poder ajudar mais no rebaixo. Pode ser a micro retífica ou você pode utilizar as lixas manuais, as lixas caseiras que a gente faz aí. Então eu tenho vários recursos, porque na hora que eu estou fazendo essas peças, eu não ficar preso por falta de recursos. Então o que eu sempre falo para você, tenha bastante lixas manuais aí, para facilitar na hora que você estiver fazendo os acabamentos, né? A gente faz os recursos com a micro retífica, mas também utiliza as lixas manuais aí, ó. Isso vai fazer toda a diferença. Então primeiro faz o rebaixo e depois você vai ver que nós vamos cortar do outro lado aí, nesse formato aí que está o desenho. Olha aí, já fiz o corte com a serrinha, utilizando a serrinha mesmo. Agora é só lixar. E aí você observa que o para-choque segue esse formato aí, que é o mesmo formato da outra peça que a gente colou, que é a saia dianteira. O melhor de tudo é que já temos o desenho. Então é só você fazer o processo seguindo os riscos, que no final vai dar tudo certo.
Para polir as peças, eu gosto de utilizar a lixadeira de cinta. Às vezes eu faço desbaste aí na lixadeira de disco, acerto o topo das peças, faço o lixamento por fora, mais para acertar. Agora, polimento, eu vou utilizar a lixadeira de cinta, porque eu consigo fazer de acordo com o veio da madeira. Eu sempre explico aqui nas minhas aulas que a lixadeira de cinta, ela é muito útil aí para fazer o acabamento. Próximo passo, nós vamos fazer esses furos aí, ó. Eu ainda não tirei o desenho porque nós temos que fazer o furo. Normalmente, se eu for fazer com a furadeira manual, eu prendo na morsa e faço um pré-furo para a broca não desviar, para ficar bem certinho os furos aí e não ficar o furo meio torto, né? Então, eu recomendo que vocês façam dessa forma. Aí nós estamos tirando o desenho que estava colado na madeira e agora é só mesmo polir utilizando aí a lixadeira de cinta. Olha aí como é que ficou no capricho aí a pecinha. É o para-choque, né? Aí nós vamos testar aí agora e o próximo passo nós vamos colar a ponta do para-choque. Olha aí, a ponta do para-choque nós vamos acertar ela na lixa e vamos colar para depois nós lixar o para-choque já pronto. Primeiro eu preciso de acertar a parte onde vai ser colada aí a ponta do para-choque. E para fazer a colagem aí da ponta do para-choque, nós vamos fazer o mesmo processo. Vamos utilizar duas colas, porque normalmente fazer esse tipo de colagem não é muito legal, porque cola no topo da madeira, né? Então nós vamos colar e prensar aí na morsa para ficar bem seguro. O próximo passo agora, nós vamos preparar a grade da frente. Vamos preparar aí para encaixar o farol, vamos lixar ela. E aí eu vou mostrar para você como que a gente faz os farolzinhos. Mas primeiro nós vamos lixar as pecinhas aí. Vamos colar o farol e depois nós vamos lixar a grade da frente. Aí é importante você lixar as peças primeiro antes de colar, porque onde foi feito o corte com a tico-tico de bancada, você não pode colar direto, você tem que lixar pelo menos o lugar da emenda. Aí você lixa, cola, aí depois você lixa a peça inteira. É o processo que eu estou fazendo agora. Eu lixei o lugar da emenda para tirar onde foi feito o corte com a serra tico-tico de bancada. Normalmente a serra tico-tico de bancada não tem o corte preciso. Então, para fazer uma emenda, primeiro você tem que lixar. E aí depois você vai lixar o contorno, a parte de fora e a lateral das peças. E assim nós vamos preparando as peças aí da D20. Já tinha feito um e agora nós vamos preparar a grade da frente aí. Não sei se você sabe, mas eu costumo utilizar a minha tico-tico de bancada aí também para lixar algumas peças. E isso facilita muito porque são pecinhas bem sensíveis, né? Às vezes com uma certa dificuldade para fazer o lixamento. E eu faço aí esse tipo de lixa, né? Eu colo a lixa na lâmina da serrinha que eu utilizo aqui, da serrinha da cegueta, e dá tudo certo. E eu coloco a velocidade mais baixa e vou com jeitinho, eu consigo lixar aqueles lugares que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Então facilita muito, né? E a grande vantagem da SJ401 da Makita é isso, porque ela tem a opção de fazer essa adaptação de lâmina, né? E eu posso estar utilizando vários tipos de lâminas que eu consigo o resultado que eu quero. Olha aí, já ajustei a parte de fora. Agora para lixar por dentro, eu vou aproveitar e colar as duas peças. Porque se você observar, a grade da frente tem duas pecinhas, uma colada na outra. Olha aí como é que ela vai ficar. Então eu vou aproveitar, colar ela
E você tem que ficar ligado para não colar ela errada. Então você tem que observar que elas têm o mesmo formato. E é só você observar, colar ela no formato correto. E é bom também você colocar um grampo aí para poder ajustar e não ficar fresta. E aí o segredo é você ter bastante cuidado, ir bem devagar, mantenha a velocidade um pouco mais baixa, prende ela na parte de baixo e na parte de cima, e também não deixa muito tensionada. Olha aí, eu faço elas com medidas de lixa diferentes. Então bem devagarinho e não coloca muito tensionada para não correr o risco aí de soltar. E aí devagarinho você vai lixando, e aí você consegue lixar todos os cantinhos, consegue ajustar a peça sem danificar, sem quebrar. Foi uma ideia muito boa que deu certo aí, então facilita muito. E mais uma dica aí para você utilizar aí também na sua oficina. Você vai conseguir fazer as pecinhas mais difícil, né, e mais complexa, e você vai alcançar o seu objetivo aí. E aí depois que tiver lixado por dentro, já ajustado, aí você vai fazer o acabamento por fora. Vai seguir lá o desenho que está na peça, onde está o risco. E esse é o grande segredo de aprender a fazer os carrinhos, né? Você ter o cuidado, ter a paciência e ir seguindo passo a passo que eu estou ensinando aqui na videoaula. Se você tiver esse entendimento, se você fizer seguindo o formato que eu estou ensinando, não tem como dar erro, né? O segredo é você seguir o passo a passo, ter paciência e aprender a fazer as pecinhas, né, sem quebrar, sem trincar, sem rachar a peça. E para isso exige que você tenha paciência e que você não tenha ansiedade, né, de querer acabar logo. Vai passo a passo, com calma, que tudo começa a encaixar e tudo começa a dar certo. Olha aí como é que vai ficando, encaixando direitinho a peça. Então é o que eu sempre falo, o que você precisa é de ficar atento, ir lixando e testando, lixando e testando aí. Começou a tomar forma à frente da nossa D20. Agora nós vamos lixar aí o farolzinho do outro lado. O farolzinho, o ideal é você colocar aí 3 cores de madeira, né, no formato que eu tô fazendo. Eu utilizei uma madeira de roxinho, uma madeira mais clara e uma madeira mais amarelada. Então assim, como a gente gosta de deixar os detalhes da madeira, na madeira natural, não tem pintura, é só mesmo a cor da madeira, você pode colocar as cores aí para dar um destaque, né, para ficar mais parecendo com o farolzinho mesmo aí da Chevrolet D20. As peças pequenas você tem que estar atento a todo momento, e principalmente onde você vai encaixar. Vai lixando aos pouquinhos e vai testando, vai lixando, vai testando. Não tenha pressa para você não errar. E aí está o resultado do nosso vídeo de hoje, né? Fizemos aí a grade frontal, o para-choque e os faróis. Espero que você tenha gostado aí do nosso conteúdo. Na próxima videoaula nós voltamos finalizando aí a frente da D20 e também vamos fazer o capô e vamos ajustar as portas. Beleza, pessoal? Até a próxima videoaula. Valeu!